Muito bem-vindos, meus queridos, tudo bem com vocês? Eu sou Thalia Armani, sou psicóloga, sou católica, sou cantora, sou atriz, enfim. E hoje nós vamos começar mais um programa Vem Falar Comigo. E cada semana o programa tem um tema diferente, né? E hoje nós vamos falar sobre como sobreviver em tempos de fake news. Não gosto muito do termo, né? Porque fake news é em inglês, que quer dizer falsas notícias, ou notícias falsas, enfim, né? Provavelmente notícias falsas. Mas, enfim, o tema hoje do programa é esse, que eu coloquei em inglês mesmo para as pessoas saberem o que a gente vai falar, que é desse momento atual que nós estamos vivendo, de muitas informações que a gente não sabe de onde vem, a gente não sabe a procedência, e aí como é que a gente lida com isso tudo, né? Como é que a gente sobrevive a esse mundo doido que estamos vivendo, certo? Pronto, então vem falar com a gente, compartilha essa live para outras pessoas também terem acesso à informação. E eu tô aqui acompanhando vocês que estão entrando já para falar conosco, então pode mandar pergunta, pode comentar, enfim, que eu tô aqui atenta lendo para poder interagir com vocês, tudo bem? Ótimo. Muito bem, aqui já temos Caio César conosco, muito obrigada, bem-vindo. E vamos lá. Só que antes da gente começar o programa, para quem não conhece, a gente sempre reza, né? E há muitos jeitos de rezar, né? A gente reza pedindo a intervenção do Espírito Santo, pedindo para que ele esteja aqui conosco, para que esse seja um programa guiado por Deus mesmo, né? Essa é a ideia. Porque há muitas coisas que nós precisamos conversar, né? Assim, há muita informação que precisa ser veiculada, mas só faz sentido que a gente escolha diariamente aquela que Deus quer passar para nós, não é? Então por isso que a gente sempre reza, no começo e no fim do programa, certo? E já pediu a intervenção do Espírito Santo na minha vida, na sua vida, na vida da sua família, na vida da minha família, na vida de todas as pessoas que a gente ama, pelo nosso país, né? Que a gente está vivendo um momento tão tenso, né? De tanta tensão, e que muito tem se levantado de ódio, de rancor, enfim, de coisas muito ruins. Então, mais do que nunca, hoje precisamos de fato estar assim, ó, super conectado com Deus, né? Assim, para que a gente não desvie nem um pouquinho, nem para a direita nem para a esquerda, né? E para isso só com oração, né, gente? Não tem muito outro jeito. Certo? Pronto. Então hoje, deixa eu dar um beijo aqui para quem chegou, Irene, Maria Sônia, obrigada, bem-vindas. Por favor, compartilhem a live para outras pessoas terem acesso a tudo isso que a gente vai falar agora. E a música de hoje é A Ele a Glória, certo? Vou usar aqui um instrumental em piano. E aí, imagino que talvez vocês conheçam essa música, inclusive, que é bastante conhecida. Vamos pedir para que o Espírito Santo venha e fale conosco nesse momento, certo? Se você quiser, põe a mão no seu coração, né? Fazendo esse momento um momento de entrega a Deus e de gratidão. Sim, Ele
Senhor, pela minha vida. Muito obrigada, Senhor, pela vida de todas as pessoas que estão conectadas conosco hoje. Muito obrigada porque o Senhor se faz presente no nosso meio, na nossa vida, mesmo em momentos de tanta turbulação como nós temos vivido, o Senhor se faz presente, né? Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada, Senhor. Ele é amor, Ele é compreensão, Ele é compaixão. Ele é aquele que dá frutos, é aquele que diz a verdade e sempre a verdade. Muito obrigada, Senhor, porque o Senhor está conosco hoje. Muito obrigada, Senhor, pela sua generosidade de nos amar, mesmo não sejamos merecedores desse amor. Muito obrigada pelo seu amor incondicional. Que alegria é saber que eu, como sua serva, sou amada incondicionalmente, mesmo nos meus mais infinitos e grandes pecados. Obrigada porque não há mesquinhez, não há miséria, não há economia de amor. É um amor incondicional. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada por esse programa, por todas as pessoas que estão conectadas conosco neste momento. Muito obrigada porque a sua palavra não passa. Porque a sua palavra nunca virá de mentiras. Muito obrigada, Senhor, por ter nos dado um norte. Que sejamos fiéis à sua palavra. Amém? Amém, meus irmãos! Olha aí, um monte de gente entrou. Adam, Jorge, muito bem-vindos. Por favor, compartilhem a live. Nossa, começou forte, não foi? Vocês sentiram isso aí? Que é isso, hein? Muito obrigada, Senhor, que nossa Mãe Santíssima também esteja conosco e direcione esse programa. Hoje Deus me disse coisas muito lindas, assim, né? Enquanto eu rezava pelo programa, assim. Uma das palavras que Deus mandou, e eu sugiro a vocês que leiam em casa, é a primeira carta de São João. Se quiserem ler toda, ótimo, né? Se não, principalmente o capítulo 2, 3 e 4. Ele falava bastante sobre esse momento que nós estamos vivendo, né? E que muitas vezes nos vemos perdidos, né? Quais são as reais informações, né? Um monte de informação falsa por aí e a gente não sabe em que acredita, em que não. E aí Deus vem dizendo, né? E eu bastante inconformada, assim, não sei como é que vocês estão com isso, mas eu bastante inconformada com tudo que tem se levantado, né? Assim,
tenho ouvido e me parece que é bem verdade que assim, nós vivíamos tempos do politicamente correto e a gente achava que muita gente servia a Deus, né? Acreditava em Deus e tudo mais. E hoje a gente vê que não era bem assim, né? Que talvez, que é um pouco do que Jesus fala, né? Em São João, dizendo, olha, nem todos, né? Aqueles que pareciam ter sido escolhidos por mim, de fato foram. E aí, ele dá dicas, né? De como saber se eu estou do lado certo, né? Como saber se eu estou fazendo o que Deus espera de mim, né? E aí a gente tem que se voltar para aquilo que Jesus nos falou, né? Deus nos lembra muitas vezes que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E ele é sempre esse que está do lado do fraco, do pobre, do oprimido, né? Então, é desse lado que nós estamos, daqueles que estão sofrendo? Ou nós estamos do lado daquele que está oprimindo, né? Porque se nós estamos do lado daquele que está oprimindo, a gente está do lado errado, gente. Então, a gente precisa estar atento a isso, né? E eu entendo essa nossa dificuldade de saber qual é o lado certo, porque vem um monte de notícia falsa até a gente, né? E aí a gente não sabe o que fazer. E aí, então, enquanto eu rezava, Deus mandou várias, dizendo assim, né? Nenhuma mentira vem da verdade. Olha que coisa interessante, né? Deus tem muitos nomes. Um dos nomes é verdade, né? Então, por mais dura e difícil que seja a verdade, se você está do lado da verdade, você está do lado de Deus. Então, se você viu que mentiu, que enganou, não é o lado de Deus, certo? E aí Deus nos faz muitos lembretes nessa carta de João, por exemplo, isso, assim, de que o mundo, né, nos oferece muitas coisas que parecem muito belas aos olhos do mundo, né? Mas o que acontece é que tudo que é do mundo não veio de Deus, né, assim, e pode nos enganar, né? Tanto que em outra parte da Bíblia ele fala muito dessa questão, assim, de que se a sua mão direita te faz pecar, corta a sua mão direita, porque é melhor ficar sem a mão direita, mas entrar no paraíso do que ficar de fora com a da mão, né? E assim sucessivamente. Então ele vem nos lembrar quantas tentações nós sofreremos, né? E que é um pouquinho de tudo que a gente tem visto hoje, assim, né? Discursos muito sedutores, né? Eu posso te oferecer a segurança, eu posso te oferecer o fim da criminalidade, eu posso te oferecer que você não seja incomodado e nem afligido, né? Assim, nem que outras pessoas questionem o seu bem-estar, né? Isso não é de Deus, né, gente? Porque, olha, vamos olhar um pouquinho para a vida de Jesus e a gente vai ver o quanto ele foi incomodado pelos outros em muitos momentos, infinitamente, e nem por isso perdeu a paciência. E era um povo que não ouvia, né, gente? Nossa, eu penso, gente, Jesus era um cara que tinha uma paciência, admirável, porque as pessoas não ouviam o que ele estava dizendo. Mas mesmo assim ele seguia firme, não maltratava ninguém, não xingava ninguém. Então se a gente está indo por esse caminho, né, assim, porque eu quero que o outro me escute, eu maltrato, eu xingo, eu ofendo, eu digo que devia ter morrido, né? Tenho ouvido essas coisas e falo, gente, mas como que alguém pode dizer um negócio desse? Tinha que ter morrido, tinha que ter matado. Eu falo, mas gente... E falo, Senhor, por favor, faça-se de surdo nesse momento, porque senão nós vamos ter problemas. Não vai salvar muita gente, não. Então, assim, nunca Jesus foi relativista, né? Assim, de tipo, se isso é bom pra mim, então tudo bem. Se é ruim pros outros, paciência. Pelo contrário, né? Pelo contrário. O caminho é exatamente o inverso, né? Ele diz claramente, o caminho é amar os nossos irmãos, nas nossas diferenças, nas nossas dificuldades e tudo mais. Então ele sugere, ame o diferente, ame o pecador, foi isso que eu fiz. Né? Foi isso que Jesus fez a todo momento, amou aquele que pecou, gente. Disse lá para que ia ser apedrejada, não, filha, não se aveste não, levante para a sua vida, assim, não pegue mais, acabou. Então, assim, ele
amou o pecador, ele esteve do lado dos pecadores. Olha que coisa interessante. É desse lado que você tem que estar. Se você está olhando para o seu irmão com um olhar de julgamento, porque o seu irmão isso, porque o seu irmão aquilo. Ah, mas na época de Jesus, os né, assim, que eram mal vistos, por exemplo, eram os estrangeiros. Imagina, vem alguém dos Estados Unidos aqui, trata a pessoa super bem, até fala inglês com ela e tudo mais. Sim, e como é que você está tratando os seus irmãos que estão vindo da Venezuela? Torcendo pra gente fechar o país e nenhum venezuelano entrar? Você acha que é isso que Jesus faria? Vamos pensar, né? Quem eram os pecadores daquela época? Os que não seguiam, né? A religião e tudo mais, né? E aí você hoje conversa com um ateu e faz cara feia pra ele, porque ele é ateu. Então, será que era isso que Jesus faria, né? Jesus diz em milhões de momentos, de muitas formas, né? Odeie o pecado, mas jamais o pecador. Porque o pecador é seu irmão, como eu, você e todo mundo. Feito por Deus do mesmo jeitinho, igualzinho, né? Então não é porque o seu irmão peca que você tem que pecar também. Não é isso, né? Você tem que ser testemunho, no sentido de, se ele for por um mau caminho, não vá você também. E mostre a ele que é possível, né? Por exemplo, eu ando e convivo com pessoas que fumam, que bebem. Isso a mim pouco importa. Porque eu, apesar de andar com eles, não bebo bebida alcoólica, não fumo, nada. E por que, Thalie, então, que você não se incomoda de estar com essas pessoas? Porque eu quero, inclusive, que elas vejam o meu testemunho. Não preciso de álcool para estar feliz. Posso ir em festa, posso dançar com as pessoas, conversar, não sei o quê, super animada. E nem por isso preciso pôr uma gota de álcool na minha boca. E as pessoas ficam me olhando, tipo, nossa, mas você não bebeu nada? Tá animada desse jeito? Eu falei, e por que haveria de estar triste? Né? Nós que somos testemunho de Deus vivo, temos que ser felizes, minha gente. Sabe por quê? Porque ninguém quer ser triste, não. E aí você quer convencer as outras pessoas de que amar Deus é uma coisa legal, seguir a Deus é uma coisa legal, mas você tá sempre emburrado, bravo, triste, chato, xingando, reclamando. Quem é que quer ser assim? Ninguém, minha gente. Né? Então a gente tem que se esforçar ao máximo para ser aquilo que é reflexo de Jesus. Você acha que Jesus era um cara triste? Imagina, o cara foi feliz para a cruz, morrer sabendo o que ia acontecer com ele. Claro que ele disse, Senhor, se o cálice não precisa ser meu, afasta, certo? Mas se precisar, foi, né? Então é isso, somos chamados a esse testemunho, né? De uma vida feliz, alegre, para dizer para as pessoas, servir a Deus e ser cristão é uma coisa que me alegra, que me faz bem e não que me faz mal, né? E aí, Deus vem nos alertar de várias coisas em relação a isso. Deixa eu só dar um oi para as pessoas aqui que entraram, que eu não consegui dar oi para vocês. Olha quanta gente, que delícia. Jorge Manuel, Adam, Alessandra, Sombra do Altíssimo, olha, adorei, hein? Jonathan, Lady Vínia, Ricardo, Valdeir, Ailton, obrigada, bem-vindos. Vou ler um trechinho. Então, pronto, isso que eu falei. Então, teve isso, né? Da primeira carta de São João, que aí vocês leem em casa, reflete um pouquinho sobre isso. Capítulo 2, 3, 4, certo? Agora eu vou ler uma outra palavrinha rápida que Deus mandou para nós, né? Quando o veres novamente, ele se alegrará. Olha o que eu tô falando de qual é o caminho que a gente tem que seguir. Por quê? Estávamos falando das fake news. Então vem um monte de informação falsa, eu não sei o que é verdade, o que é mentira, para que caminho que eu tenho que ir, tô perdidaça. Mas aí Deus, na sua infinita generosidade, vem nos dizer: teus fiéis ao ver-me terão alegria, porque esperei na tua palavra. Já começamos bem. Para você saber se está indo por um bom caminho ou não, vale a pena se perguntar, se você morresse hoje, né? Se nós, né? Inclusive, vamos pôr eu aí na jogada que estou fazendo parte da discussão. Se eu morresse hoje e chegasse então o dia do meu julgamento, a hora que Deus aparecesse, eu corria ou eu ficava? Sabe assim? Tipo, eu ia ter as caras de olhar para ele ou eu ia ficar tipo,
Deus, porque teve aquilo lá que eu fiz, aí teve aquele outro, acho que eu vou ali, já a gente conversa, né? E ó, ou você ia olhar para Deus feliz e dizer, Senhor, tentei com todas as minhas forças, se eu fiz bem ou mal, não sei, mas eu tentei com todas as minhas forças, e me esforcei para seguir o que o Senhor desejava. Então já fica a primeira reflexão aí para nós, né? Porque no fundo, lá no fundo do nosso coração existe o bem, que às vezes está soterrado por um monte de coisa ruim, por um monte de coisa egoísta. Então se você está olhando só para você, só para os seus benefícios, isso não é o bem ainda, tem que cavar um pouco mais, certo? Então por mais que tenham as fake news e as coisas que estão nos distraindo, pare e pense, o seu coração sabe qual é o julgamento que você faz sobre você mesmo, no fundo, né? E aí, então, qual é? Teria coragem de olhar para Deus ou não teria? Muito bem. Ai, gente, deixa eu dar um oi que o povo tá falando aqui comigo, mas ele não perder as pessoas aqui também. Ailton, Edilete, Edson e Edith dizendo que é de Guaramirim. Nossa, que legal, bem-vinda. Gente, eu adoro essa coisa, essa possibilidade da tecnologia, né, gente? Estamos em São Paulo, a pessoa tá lá em Guaramirim ouvindo a gente. Adoro, um beijo pra vocês. Bom, mas vamos seguir aqui, ó. Uma das experiências mais tristes é, depois de um longo tempo, rever um amigo e perceber que ele mudou completamente, que deixou de ser a pessoa do passado. Seus gostos mudaram, seu estilo de vida é diferente. Vocês já passaram por essa experiência, gente? Eu já passei. Constrangedor. Né? Sabe aquela pessoa que é super sua amiga? E aí tamo junto ali, sabe? E compartilhando coisas da vida, não sei o quê. E aí você fica, às vezes, anos sem ver essa pessoa. Só que vocês eram muito próximas, então você tem certeza que vai ser igualzinho. E aí chega lá, você nem reconhece aquela pessoa que tá na sua frente, você fala, e agora? Ok, não temos mais nada em comum. Aí você fala, né? Constrangedor. Mas aí ele continua dizendo. Recorda-se que o homem que ele foi, como era amado, e fica-se confuso diante dessa nova pessoa totalmente diferente. Então aquela pessoa que você lembra, que está na sua memória, é uma pessoa que você amava. Você estava super bem. E essa pessoa que está agora na sua frente não é nada disso. E aí, constrangedor. A situação não seria tão difícil se a pessoa tivesse mudado para melhor. É verdade, né? Porque quando você olha e fala, nossa, como ela melhorou, você fala, gente, eu preciso dar um gás na minha vida aqui também. Olha quanta coisa interessante essa pessoa tá falando, né? Assim, que pessoa interessante ela se tornou, né? Agora, quando é ao contrário, né? Que é o que ele vai dizer. Mas quando se percebe que ela mudou para pior, que ela não gosta mais de ti como antes, não confia mais em ti, não partilha mais segredos contigo, não quer mais estar perto de ti, a decepção é terrivelmente grande. Bom, e aí é óbvio que Deus está falando da nossa relação com Ele, né? E do dia do juízo final. Tipo, Ele vai perceber que você o ama, o seguiu, ou que você, tipo, desfez a amizade. Obrigada, hein? Valeu enquanto a gente foi amigo, mas acabou. E ele diz, o salmista me ama, que foi quem escreveu. Teus fiéis ao ver-me terão alegria, porque esperei na tua palavra. Ele sabe que caminhar comigo o fez crescer em beleza, que ele está no caminho da santidade e da pureza. Então, essa é a pergunta para nós. Nós estamos no caminho da santidade e da pureza, sim ou não? Se sim, vai dar bom. Se não, As provações que ele teve e as experiências da vida o trouxeram mais próximo de mim. Ele cresce em maturidade e seus amigos piedosos, ao vê-lo, se alegrarão ao ver quanto a sua vida melhorou. Eles me temem e me amam e querem ver o que amam crescer ainda mais e amadurecer a minha semelhança. Então pronto, Deus está dizendo que se a gente ama Ele de verdade, a gente vai querer parecer com Ele. Meu filho, pouco importa o que o mundo pensa de ti. Pouco importa o que este ou aquele aprova ou não. Olha isso, que coisa interessante. Pode ter um mundo falando várias coisas para você. O que Deus está dizendo é, pouco importa. Por quê?
O importante é saber como um cristão verdadeiramente espiritual reagirá quando te ver após uma longa ausência. Entendeu? Então, assim, poderá ele esperar ver em ti a imagem de Jesus? Ou seja, o que importa de verdade é isso tudo que você está pensando, que você está fazendo, está te aproximando dos ensinamentos de Jesus ou está te afastando? Isso é o que importa de verdade. Tua vida terá ficado mais bonita com o tempo? Terás tu crescido em honestidade, em amor, em perdão, em compaixão, em paciência, Brasil? Paciência, né? Se estamos um tentando matar o outro, que paciência é essa que nós estamos vivendo? Ou a tua experiência religiosa te terá feito mais rígido, exigente, crítico e agressivo? Pausa aqui. Não, peraí, vou ler um pouco. As decepções da vida terão ela te enchido de amargura, dureza e desconfiança? E quando eu te vir, meu filho, será mais parecido comigo do que eras há 10 anos? Ficarei eu satisfeito quando os anjos tiverem lido a lista de tuas obras que tu apresentarás diante de mim? Então, olha, Deus faz um aviso muito importante, né? Assim, às vezes, a nossa religiosidade, o jeito que a gente está vivendo a nossa fé, nos faz mais rígidos, exigentes, críticos e agressivos. Isso é exatamente o oposto do que Deus quer. O que Deus quer, ele disse antes, né? Assim, dizendo, terás crescido em honestidade, amor, perdão, compreensão e paciência. Porque às vezes a gente acha que só porque a gente conhece a palavra de Deus e o outro não conhece, a gente tá de boa, né? Assim, tô muito tranquilo, tô acima da sua pessoa, se torna arrogante, olha isso. Olha que perigo. A gente não pode esquecer nunca, minha gente, que foram justamente os religiosos que crucificaram Jesus. Não foram os pecadores, não. Não foram os religiosos. Então, nós que professamos a nossa fé, de que jeito nós estamos professando a nossa fé? Isso está nos tornando mais pacientes, mais compreensivos, mais amorosos, mais honestos. Praticamos mais o perdão. Olha isso, praticamos mais o perdão. E não, eu olho pro outro e digo, isso é mesmo, tem que matar o homossexual, tem que matar não sei o que lá. O que é isso, gente? Onde é que foi que você leu isso aí na Bíblia? Porque eu não li. Não li, não. Veja lá. Chega logo o dia em que tua árvore será examinada. Se ela não tiver produzido fruto, eu a cortarei e lançarei ao fogo. Pois para que ocupa ainda inutilmente o terreno? Olha que perigo, gente. Deus está falando de um jeito tão sério que me dá até um calafrio. Não sei vocês, mas eu tô bem fazendo a revisão da consciência aqui, ó. Porque ele está dizendo, eu dei tudo para que você produza muitos frutos. Você produziu? Se não produziu, meu querido, corto-te e jogo ao fogo, porque você está ocupando um terreno que poderia estar sendo ocupado por uma árvore que de fato quer dar frutos. Então, olhe para a sua vida, para o seu discurso, para as pessoas que estão ao seu redor e perceba, a vida delas melhorou porque você existe ou piorou? Porque se melhorou, se elas se sentiram mais amadas porque você existe, meu amigo, um beijo pra você, você tá feliz da vida, vai ser ótimo. Agora, se a vida das outras pessoas que estão ao seu redor piorou, se você disseminou o ódio, o preconceito, mesmo que, mas tá ali, eu quero acabar com o pecado dessa pessoa, porque ela tá fazendo uma coisa errada, então ela tem que ser morta. Meu querido, como é que você pretende salvar alguém matando a pessoa? Isso não é possível, entende? A gente tem que lutar para acabar com o pecado, não com a pessoa. Ah, Thalie, como é que eu acabo com o pecado da outra pessoa? Você não acaba, meu amor. Não. O máximo que a gente pode fazer é dar bons testemunhos. E aí a pessoa escolhe se ela quer seguir o seu caminho ou o dela. Porque também tem uma coisa muito importante que Deus nos deu e deu para todos nós, chamado livre-arbítrio. Entendeu? Deus não vem aqui e decide por você, meu bem. Então presta atenção, Deus não vai descer do céu e votar por você domingo. É você que tem que se conscientizar que você pode sim construir um mundo melhor com o seu voto, inclusive.
Então, para, pensa, reza, entendeu? Para que você vote naquele que pode estar talvez mais próximo daquilo que Deus deseja e não odiando aquilo que Deus deseja, certo? Vou continuar aqui, ó. Quero que sejas uma árvore coberta de frutos, para que no meu retorno eu possa me alegrar em encontrar os frutos do Espírito. É isso que Deus quer, que a gente gere bons frutos. Não podes me alegrar se não vives uma vida conduzida pelo Espírito Santo e submetida ao seu controle. Então é por isso que eu tenho dito assim há muito tempo, por favor, reze, por favor, peça a intervenção do Espírito Santo na sua vida, para que ele te mostre a verdade, porque a verdade é um outro nome de Deus. Nenhum homem por si só pode agradar a Deus. Apenas o Espírito Santo, que sonda o seu coração, sabe como me agradar. Entendeu? Não adianta sozinho, minha gente, tem que rezar. Se lhe dás verdade de seguir tua vida em todas as coisas, farás a minha alegria e me alegrarei em ver-te. Amo-te infinitamente. Não me decepciones. Quando eu voltar, quero ver minha imagem gravada em você. Forte, né, minha gente? Entendeu, né? O nível da nossa responsabilidade. E quanto mais o mundo fica difícil, mais difícil é a gente viver isso aqui tudo, né, minha gente? Porque somos seres humanos, carne, osso, sofre aquela doideira. Mas eu achei muito interessante que um dia eu conversando com uma amiga, muito religiosa, muito querida, Bia, um beijo pra você se estiver assistindo a gente. Mora no meu coração. Um desses irmãos que o Shalom me apresentou e que, enfim, que vai caminhar comigo eternamente. Nós conversando, né, falando sobre essas questões, assim, e ela dizendo, né, nos momentos de oração, e Deus dizendo pra ela, né, ó, minha filha, tem que buscar a santidade, aquela coisa e tudo mais. Aí ela dizia pra ele assim, eu achei ótimo, Senhor, o Senhor não está entendendo que mundo eu estou vivendo. É muito difícil buscar santidade nisso tudo que está acontecendo. E eu achei ótimo, porque Deus vira para ele e diz assim, e você acha que no tempo que Jesus viveu era muito diferente? Achei bárbaro, porque não era, minha gente, não era não. Mudava a cara do pecado, né? Mudava a cara das pessoas, mudava o motivo pelo qual a gente julgava elas. Mas o pecado era o mesmo, gente, porque o diabo é o mesmo, desde aquela época até hoje. E Deus também era o mesmo, desde aquela época até hoje. Então nada mudou, entendeu? O que acontece a gente tem que identificar, se Jesus estivesse aqui hoje, de que lado ele estaria? Coloque-se do lado dele. E ele estaria do lado dos fracos, dos oprimidos, dos sofredores, dos que estão sendo mortos, dos que estão sendo violentados, dos que estão sendo agredidos física e verbalmente, porque Jesus jamais esteve do lado do opressor. Jamais. Entendeu? Pronto. Então faz a transposição da época aí que você vai achar a resposta, meu bem. Não tem erro. Certo? Pronto. Evelise, Valerie, Terezinha, Luciana, obrigada por estarem conosco, muito obrigada. Pronto. E por que, né, essa ênfase em tudo isso? Porque tanto aqui no que a gente acabou de ler, mas principalmente na carta de São João, Deus diz claramente que o fim está próximo. Então é para me jogar na ponte, está ali, porque senão eu vou morrer no dia final. Não, rapaz. É só para a gente saber o seguinte, que Deus disse que no fim dos tempos tudo seria revelado, né? Que aquelas pessoas, que as máscaras cairiam, né? E a gente saberia quem é quem. É isso que ele está dizendo, né? Então não se assuste com as coisas que você está vendo. Agora você está só vendo o que sempre foi, mas estava escondido. E agora não está mais. Por que isso tudo, Thalia? Porque nem todos foram escolhidos. Não foram mesmo, né? Assim, então, às vezes, aqueles que a gente achava, esse aí, com certeza, nossa, esse foi escolhido. Esse... Ah, mas aí, calma aí. Mas ele está defendendo o armamento, né? Defendendo que as pessoas andem armadas.
sendo que Jesus não andava armado. Está defendendo pena de morte, Jesus mandou não matar ninguém. Ele está defendendo... Bom, então, será que ele de fato está entre os escolhidos, né? Ele escolheu estar do lado de Jesus ou ele está escolhendo o outro lado, né? E o outro lado pode ser até a maioria das pessoas que estão em volta de você. Não tenha medo. Não tenha medo. Porque Jesus foi único, hein? O que seguiu lá, arrisca o que Deus pregou, minha filha, foi só um. O resto, seguiu não. E isso tudo é pra gente saber e pra gente entender que a gente precisa se melhorar, né? Diariamente. E é porque é assim que a gente fica feliz. Quando a gente olha pra gente mesmo e fala, beleza, deu bom, tô feliz com quem eu sou. Isso é coerente. E agora a gente vai falar um pouquinho dessa questão da psicologia. É coerente, né? Assim, a vida que eu escolhi viver, as escolhas que eu estou fazendo, o candidato que eu estou apoiando, o meu discurso com os meus amigos é coerente com o que eu acredito. É coerente com o que eu acho que Jesus pregou, com o que Deus está me falando e tudo mais. Porque se é incoerente, não vem da verdade. Deus nunca é incoerente, minha gente. Olha para trás, olha para a sua história de vida, você vai ver que Deus jamais foi incoerente na sua vida, né? E é nesse sentido que a psicologia vem agregar, assim, né? Um dos maiores sofrimentos das pessoas é justamente viver a incoerência. Ah, eu quero isso aqui, mas aí eu acho que eu tenho que ir por esse caminho aqui, que às vezes é o caminho mais curto, mais fácil, então é por aqui que eu tenho que ir. Mas eu sei que se eu for por esse caminho aqui, eu vou atropelar pessoas, vou fazer mal para pessoas e tudo mais. Eu não concordo com isso. Ah, mas aí é mais fácil para mim, então eu vou por aqui. É assim que a gente começa um sofrimento. Não, mulher, né? Jesus não escolheu o caminho mais fácil, Deus nunca escolheu o caminho mais fácil, então vai, minha filha, vai pelo caminho que ele está dizendo que é para você ir, entendeu? Senão vai sofrer, porque vai sentir a incoerência dentro de você, e não é os outros que vão dizer para você que você está sendo incoerente, é você que vai sentir isso no seu coração. Olha o que Jesus estava nos falando, né? Antes da gente se colocar diante de Deus, o nosso coração é que vai nos julgar e vai dizer, olha filha, deu bom isso aqui, mas isso aqui... Então, a verdade, o amor, o bem está aí dentro do seu coração. Não deixe isso se perder. Ah, porque eu fui super bem intencionada, mas aí a pessoa me deu uma palavra atravessada, pronto. Porque eu sou dessas da verdade, então eu já disse um monte na cara dela. Não. A verdade não existe pra gente humilhar as pessoas. Uma vez que a gente começou a humilhar as pessoas, por exemplo, porque eu sou cristã e você é pagão, porque eu sou melhor que você porque eu não bebo e você bebe, porque você usa droga eu não uso, porque você é homossexual eu não sou, porque você é negro eu não sou. Ih, minha filha, se você tá indo por aí, com certeza vai dar muito, muito ruim. Lembre-se que Jesus disse, para ser o primeiro, seja o último, lave o pé das pessoas. Foi isso que ele disse, lave o pé das pessoas. Antes de querer sentar no trono ao lado de Deus, entendeu? Porque quando os apóstolos disseram isso pra Jesus, então, mas dá pra você guardar um lugarzinho assim do seu lado pra gente? Ele diz, esse lugar não sou eu que escolho quem vai sentar lá. Esse lugar está reservado para as pessoas que o merecem. Entendeu? Então, se você quer sentar lá do meu lado, meu bem, faça por merecer, porque senão... Entendeu? E para merecer a gente tem que orar e vigiar, e ter paciência, e ter amor, e ter compaixão, e fazer as coisas direitinho, sabe? E é direitinho todo dia. Não dá pra um dia, hoje eu tô mais cristã, aí eu faço caridade, não sei o quê. Hoje eu não tô muito cristã não, porque hoje já meus hormônios, então, minha filha, glória a Deus nos seus hormônios, porque foi Deus que te deu os hormônios. Ter bem é controlar ele. Porque quando eu tô no TPM eu fico insuportável. Claro, né? Tem isso dessa variação de humor, realmente tem. Mas tem que se segurar também. Tem que se segurar. Imagina se Jesus fizesse isso. Bom, hoje eu tô afim de ser bonzinho. Aí eu faço. Hoje eu não tô afim muito de seguir o que Deus me pediu, não. Então hoje eu não faço. O quê? Mas ia queimar no inferno. Não ia ter jeito, não. Né? Então vamos fazer esse exame de consciência. Vamos orar muito, muito, vamos jejuar pelo nosso país, para que seja um país de paz, um país acolhedor. Jesus era aquele que acolhia os estrangeiros,
Quem somos nós agora que queremos construir muro para não entrar estrangeiro aqui, gente? Que é isso? Pelo amor de Deus. Isso de o Brasil para todos, mas não para os gays, não para os homossexuais, não para os negros, não para os... Que país é esse, assim? Não, gente. Não foi assim. Não foi assim que Deus nos ensinou. Por favor. Vamos refletir sobre isso tudo. Certo? Vamos encerrar cantando mais um pouquinho essa música maravilhosa que vem aos nossos corações, nos lembrando que a gente precisa louvar a Deus sempre e eternamente. Combinado? Muito obrigada pela sua presença e por estar aqui conosco. Que Deus te abençoe sempre. Para sempre cantarei o seu louvor, lírio do vale, estrela da manhã. A Ele a glória, a Ele o louvor, a Ele o domínio, Ele é o Senhor. Obrigada. Deus te abençoe. Muito obrigada por estarem conosco. Por favor, compartilhem a live.